A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional Miqueias capítulo 6. Estamos terminando o livro de Miqueias, e entraremos em um novo livro dos profetas, se assim for da vontade do Senhor. E Ele vai me direcionar qual será o próximo livro. Mas hoje falaremos do capítulo 6 de Miqueias, que o título tem, na versão revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, o título é assim: A contenda do Senhor com o seu povo, as maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Como sempre, eu vou estar lendo o capítulo e conforme o Santo Espírito de Deus me direcionar, eu farei alguns, como se chama, me deu branco, eu farei apontamentos, conforme o Espírito Santo me direcionar. Eu falarei conforme a vontade dele. Vamos lá, verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. No capítulo 5 a gente já estava falando, o capítulo 5 encerra falando da ira e do furor de Deus, E que o Senhor, ele vem com juízo sobre as nações, aqueles que não o ouvem. O Senhor fala com o povo dele, o Senhor fala com as nações, mas aqueles que não dão ouvidos à voz do Senhor, Ele virá com ira e com furor para poder ir sobre o povo. E aqui está falando sobre essa contenda, porque o Senhor falou com o povo dele e o povo não deu ouvidos, o povo não se corrompeu, não se arrependeu dos seus maus caminhos. Eles se corromperam com coisas mais da terra. Então o Senhor tem uma contenda com o povo, como aqui na palavra diz, e entrará em juízo com o povo dele. Verso 3. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Essa parte me traz muita reflexão, porque o Senhor pergunta, Ó meu povo, o que te tenho feito? O que eu te fiz, sabe? Como que eu te enfadei? Em que eu te enfadei? O que eu fiz para contra você? Testifica contra mim. Deus, ele não faz nada de mal, ele não planeja o mal contra o povo dele. Pelo contrário, o Senhor, ele quer que nós andemos no caminho dele. Ele quer que nós façamos bem um ao outro, que a gente ame um ao outro, que a gente não machuque, que a gente não haja com falsidade, que a gente ande na justiça, faça o que é justo, o que é certo. E aqui o Senhor pergunta: o que eu tenho feito? O que eu te enfadei? Testifica contra mim. No verso 4 diz assim: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. O Senhor está lembrando o povo dele, que os livrou da servidão no Egito. Pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheçais a justiça do Senhor. Para que vocês conheçam a justiça do Senhor, lembra do tempo que eu te remi, que eu te livrei da servidão. Lembra, de que eu fiz, do que, quando foi consultado, o Balaão, que foi prometido, foi dado moedas para ele poder amaldiçoar o povo de Deus, e o Senhor envia mensagem para Balaão falando para não amaldiçoar o povo. O Senhor faz um anjo ir até Balaão, o Senhor faz a jumenta falar para que não amaldiçoasse o povo dele. O Senhor, ele o tempo todo, ele age com justiça e amor, Ele livra o povo dele, ele não quer amaldiçoar o povo, ele manda uma palavra, ele vai contra o que
o que Balaque, né, rei de Moabe, do que que eles que estavam planejando amaldiçoar o povo de Deus através do profeta Balaão, e o Senhor vai contra isso também. O Senhor, ele tem planos bons pra gente. O Senhor tem planos bons pro povo dele. Só que como o povo responde, né? Como nós respondemos a Deus? Como estamos correspondendo ao que ele sente por cada um de nós? Verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, né? São sacrifícios, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? São perguntas, né? Quais desses sacrifícios, né? Entregar o bezerro de 1 ano, ou milhares de carneiros, ou 10.000 ribeiros de azeite, o primogênito, o fruto do ventre pelo pecado da minha alma? O que eu farei, né? O que eu farei? E ele te declarou: ó homem, o que é bom. Veja, aqui está perguntando: como me apresentarei ao Senhor? O que eu faço? Faço sacrifícios? Faço todos esses sacrifícios que são perguntados, né, de holocaustos, de ofertas, como resposta ao perdão de Deus, como resposta ao que fazer. E sabe o que Deus responde nesse versículo 8? Deus responde, ele declara: ó homem, o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? O que o Senhor tem pedido de nós são os sacrifícios esses que o povo fazia, né? E às vezes alguns sacrifícios vãs que a gente faz na nossa vida no dia a dia. O Senhor, ele não está nos pedindo esses sacrifícios. O que o Senhor tem pedido para nós, para cada um de nós, é que pratiquemos o que é bom. O que o Senhor pede é que pratiques a justiça, ames a beneficência, andes humildemente com o teu Deus. O Senhor quer que andemos com Ele, que pratiquemos a justiça e a beneficência, pratiquemos tudo aquilo que é bom. É isso que o Senhor tem pedido de cada um de nós. Verso 9. A voz do Senhor clama à cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. Ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade? E Efa pequeno que é detestável? Seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Aqui está perguntando o profeta, né, Miqueias: seria eu limpo com balanças falsas e com um saco de pesos enganosos? Tem como eu ser limpo, né, purificado, limpo pelo Senhor? Né, se eu pratico aquilo que não agrada a Deus, se eu estou mentindo, né, estou enganando, usando balanças falsas, né, sacos enganosos, se eu engano as pessoas, porque os seus ricos estão cheios de violência, se eu pratico a violência contra o meu próximo, e os seus habitantes falam mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando por causa dos teus pecados. A justiça do Senhor, o juízo de Deus, ele vem quando nós não nos convertemos a Deus, quando nós não abrimos o nosso coração para Ele, para que Ele possa nos limpar. A gente precisa, o que Ele deseja de nós? Que andemos na justiça, beneficência e andarmos perante Ele, com Ele. Só que se nós continuarmos usando balanças falsas, né, fazendo aquilo que às vezes para nos beneficiar, enganando o nosso próximo, né, se a gente usa pesos enganosos, se há violência no meio de nós e se nós falamos mentira, nossa língua é enganosa, assim também enfraquecerei, assim também o Senhor
né, nos enfraquecerá, ele nos ferirá, assolando-se por causa dos nossos pecados. Porque quando não estamos com Deus, somos inimigos de Deus, não praticamos a justiça, não andamos com Deus. Mas o Senhor, Ele quer que nós andemos com Ele. O Senhor, Ele não quer que a gente continue praticando a iniquidade. O Senhor, né, quando fala aqui, a gente vai ver no próximo capítulo, o Senhor, ele é tardio no irar-se e Ele tem compaixão de nós. Ele perdoa a gente. No capítulo 7 a gente vai ver isso, a gente vai ver um pouco mais do juízo de Deus, mas a gente vai ver que Ele nos perdoa, mas Ele não tem como perdoar se não houver arrependimento. Se continuarmos enganando a nós mesmos e aos outros, precisamos andar, né, na justiça do Senhor, na beneficência, andar com Ele, segundo o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E Ele quer habitar em nós, e Ele quer se relacionar conosco, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos orientar a nos livrar de homens maus. Ele quer nos orientar a sermos a melhor versão que podemos ser para o reino de Deus. Aqui, nesse capítulo, e o Senhor está falando que mandará do juízo dele, mas sobre aqueles que não ouviram. E ele questiona: o que eu tenho feito? Como eu te enfadei? Mas na verdade o povo estava andando seguindo os caminhos de Acabe, da casa de Acabe. Acabe, ele não servia a Deus, ele adorava outros deuses e levou o povo, né? Ele e a esposa dele, Jezabel, eles levaram o povo a adorar outros deuses, a praticar aquilo que é mal, que não é justo, né? O Senhor, ele está indo contra o povo por causa da maldade, da iniquidade. É por causa disso. E no versículo 13 fala, olha, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Mas nós temos Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e que ressuscitou, saiu daquele madeiro, está ao lado direito do trono de Deus e ele reina ao lado do Pai. E ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele, né, por meio do Pai, o Filho enviou o Espírito Santo. Ele falou: é necessário que eu vá para que ele venha, para que quem vem após mim possa descer. Enviou o Espírito Santo de Deus. Mas Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos lembra isso a cada dia, que Cristo Jesus levou os pecados, os nossos pecados, sobre ele. Então, sim, né, o Senhor, aqui como diz, fere e assola por causa dos pecados, mas Ele mesmo levou sobre Ele quando nós abrimos a porta do nosso coração e quando convidamos o Senhor Jesus para entrar, para Ele ser o nosso Senhor, porque quando fala, olha, ser o Senhor e Salvador, Ele é primeiramente Senhor, e se Ele é Senhor, Ele tem poder sobre nós, porque Ele é Senhor, né? Ele é Rei, Ele reina sobre as nossas vidas. Então, Ele leva sobre Ele os nossos pecados, mas precisamos abrir o nosso coração, andar justamente, andar na beneficência do Senhor, andar de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, para que nós não sejamos feridos e assolados pelo Senhor. Para que essa ira, para que isso que virá contra os inimigos de Deus não caia sobre nós. Porque sim, todos nós, né, todos nós nascemos no pecado, então todos nós seríamos condenados com o mundo, todos nós já estaríamos condenados, mas o Senhor, Ele trouxe a nós uma nova vida. Ele tirou as nossas vestes sujas, cheias de pecado, e nos vestiu com uma nova veste, limpa, sem mancha, pura. E o Espírito Santo de Deus, ele continua trabalhando dentro de nós, nos aperfeiçoando, nos santificando até a volta de Cristo Jesus. Eu não sou perfeita, nós não somos perfeitos, mas o Senhor que habita em nós, Ele é, e Ele nos ensina o caminho certo.
Ele nos ensina a cada dia ele está falando, minha filha, faça isso, ou não faça isso, não faça aquilo, né? Ele nos mostra onde está o perigo, ele nos mostra onde está o pecado, e aí a nossa carne também grita, também fala, e aí a gente que escolhe o que vai dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus ou à nossa carne. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui dentro, nos orientando. Precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Precisamos andar segundo a vontade dele. Precisamos confessar a ele os nossos pecados, porque somente confessando a ele, né, e nos arrependendo, nós podemos ser transformados. Não tem como sermos transformados se não confessarmos ao Senhor as nossas iniquidades, sem nos arrependermos e pedirmos ao Senhor para nos ajudar a andar em santidade, a nos transformar, a nos mudar. Precisamos confessar os nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz isso. Não, o Senhor, ele já sabe de tudo que fazemos, ele sabe. Nada está escondido. Mas nós, às vezes, tentamos nos iludir achando que não falar é melhor. Só que, na verdade, é melhor falarmos, porque ele é o nosso melhor amigo. É ele quem vai nos ouvir, é ele quem vai nos limpar, é ele quem vai nos justificar, é ele quem vai nos purificar. E é ele que nos chama a nos arrependermos. Somente ele. Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele deseja a paz. Ele deseja a tranquilidade, a paz, né, que o mundo não consegue entender. Ele deseja isso para a nossa vida. Ele tem planos para você, para te usar no reino dele, mas para isso você precisa abrir a porta do teu coração e andar sem mentiras com Deus, falando todas as coisas para ele. Ele deseja isso de cada um de nós, que andemos humildemente com Deus. No verso 8 fala sobre isso, andarmos humildemente com Deus, com o nosso Senhor. Para terminar, versículo 14. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de honra e toda a obra da tua casa, toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles. Tá vendo? O Senhor tá falando aqui, olha, essa vai ser a consequência do pecado. Vocês vão plantar, mas não vão colher. Vocês vão se alimentar, mas não se fartarão. Por causa, ele fala assim, ó, haverá humilhação, né, no meio de ti, né, mas não os livrareis. E aquilo que livrares, e tu a ti entregarei a espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás azeitonas, mas não te ungirás com azeite. Você vai trabalhar, mas você não vai ter o benefício do trabalho. Não vai pisar azeitonas, mas não vai te ungir com azeite. Essas são as consequências do pecado. Por quê? Porque se observam os estatutos de honra e toda a obra da casa de Acabe, porque o povo estava andando segundo a casa de Acabe, como eu já tinha falado aqui. A casa de Acabe desobedeceu ao Senhor. Nunca antes, né, houve tanta desobediência. Acabe fez o povo desobedecer a Deus e adorar a outros deuses. E vós andais nos conselhos dele. O povo de Deus andava no conselho da casa de Acabe. Para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assobio, assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Essa é a consequência do pecado, né? O pecado, ele sempre traz, ainda no tempo de hoje, consequências para a nossa vida. Todos nós, quando pecamos, colhemos consequências. A diferença
é que quando nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos purifica, o Senhor, Ele nos limpa, o Senhor nos avisa dos perigos, Ele nos restaura daquilo que foi quebrado, daquilo que se estragou, daquilo que acabou. O Senhor, Ele nos restaura. Então precisamos sim nos render ao Senhor, precisamos nos voltar para Ele, né? Precisamos deixar de andar segundo conselhos de homens maus, da casa de Acabe, né? Aqueles que não servem a Deus. Precisamos deixar de andar segundo os conselhos daqueles que não servem a Deus, que estão aconselhando, dizendo que é para o seu bem, mas na verdade eles estão te levando para mais longe de Deus. E não existe vida longe de Deus. O que é a vida longe de Deus? É minha pergunta, uma reflexão que eu faço hoje aqui. O que é a vida longe de Deus? A gente pode ganhar todo esse mundo, mas de que adianta ganhar o mundo, como a palavra do Senhor diz, né? Ter muitas riquezas, fama, dinheiro, ter tudo que possa imaginar nessa terra, mas perder o bem mais precioso, a vida com Deus, a vida eterna, ter, né, parte do reino do Senhor. E o Senhor, Ele quer nos salvar da condenação que virá sobre toda a terra, daqueles que não ouviram a voz de Deus. O Senhor manda os mensageiros dele, né, por toda a terra, para anunciar a mensagem dele. Então precisamos ouvir, e se não damos ouvidos a essa mensagem, o que acontece? No final, se não nos rendermos aqui na terra ao Senhor, no final, quando morrermos e encontrarmos o Senhor, ou quando o Senhor voltasse e ainda estivermos vivos, né, se nós não nos rendermos ao Senhor, o que acontecerá é que haverá condenação. Estaremos no meio dos inimigos do Senhor. E não é isso que Deus quer para você nem para mim. Não é isso que Deus projetou para nós. Ele projetou um relacionamento conosco. Ele projetou Adão e Eva no jardim para se relacionar, para procriar na terra. Só que houve ali, né, o engano por parte da serpente, do próprio diabo, do maligno. E aí ele projetou um plano de salvação, de redenção, para que pudéssemos nos reconciliar com Ele, voltar a ser amigos. E não só amigos, podemos ser chamados de filhos e filhas. Quando temos Cristo Jesus, somos filhos e filhas do Senhor. E Ele nos deu essa oportunidade. Não só sermos chamados, mas sermos co-herdeiros com Cristo. A palavra do Senhor nos garante que aqueles que têm Cristo Jesus, que até o fim perseveram na fé e creem em Cristo Jesus, são co-herdeiros com Cristo Jesus, porque também são filhos e filhas de Deus. Então sim, o nosso Deus é cheio de amor. Ele tem um amor tão grande que entregou o único filho. E o único filho entregou a própria vida e não está morto. Ele ressuscitou e vive dentro de nós por meio do Espírito Santo de Deus. Dentro de nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles vivem dentro de nós. Eles se relacionam conosco dia após dia. Mas precisamos dar ouvidos à voz dele, à voz de Deus. Não adianta nada, o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando dia após dia. E não darmos ouvidos à voz do Senhor, vai chegar um ponto que o Espírito de Deus vai se apagar em nós, porque estaremos entristecendo o Espírito Santo e não dando ouvidos à voz dele, à direção dele, não andando segundo o Espírito Santo dele, que ele vai se apagando dentro de nós. Eu já falei em outras mensagens aqui, mas eu não deixo de comentar isso. Nas 10 virgens, as 10 virgens eram virgens, todas dormiram,
mas 5 deixaram a luz apagar, a lamparina apagar, e 5 mantiveram acesas. As 5 que mantiveram acesas puderam entrar para as bodas do noivo. Esse fogo, essa lamparina é o próprio Espírito Santo de Deus. Não apaguemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós não podemos, o Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. Outra coisa que a palavra nos garante